Olá, crocheteira! Seja muito bem-vinda aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Mirico Toshi. Nessa aula eu vou estar ensinando esse tapete maravilhoso. É a primeira peça do nosso jogo de banheiro. Serão 4 peças do jogo de banheiro romano. É um tapete, é um modelo que já existe, mas eu gosto de colocar ali algumas técnicas para deixar ele mais lindo, mais fácil também de fazer, deixar ele bem assentado, com as carreiras bem certinho, o tamanho também. Vou estar passando aqui algumas informações antes da gente ir para videoaula em si. Ele ficou um tamanho de 70 centímetros de comprimento por 45 de largura, um tamanho bem legal para tapete de banheiro. Eu vou estar mostrando para você também como você pode estar aumentando. Então aqui conforme, eu acredito que dá para ver aqui certinho, na aula você vai conseguir entender. Aqui a carreira de pontos altos em rosa e aqui as 2 carreiras de ponto alto na cor cru. E se você quiser fazer ele maior, mais largo, mais comprido, é só ir aumentando essas carreiras conforme eu vou estar falando na videoaula. Tem essa opção de estar aumentando ou diminuindo o tamanho dele, tá bom? Então aqui sobre a parte dos materiais, meninas, eu utilizei aqui a flor catavento. Para fazer, eu vou deixar aqui tudo na descrição do vídeo. A descrição, você abre aqui o vídeo e tem ali ou 3 pontinhos ou mais, você vai conseguir ver a descrição. Mas aqui do ladinho também vou deixar a quantidade que eu usei para fazer cada flor. A flor catavento é uma flor bem econômica. Eu utilizei 10 gramas para fazer cada flor. Usei a flor catavento, bem rapidinho de fazer, bem econômica, 10 gramas para cada flor. Então, 3 flores, 30 gramas. E aqui na parte do verde, das folhinhas, utilizei 3 gramas cada um. Então, eu vou contar como 10 gramas do verde mesclado. Na parte cru, eu utilizei aqui um total de 140 gramas do cru. Então, tanto para essas 2 carreiras, quanto para a parte da base, utilizei um total de 140 gramas. E para o rosa, utilizei 285 gramas no total, mas eu gosto de contar como 300, para não faltar. Então, são esses os materiais que eu utilizei para fazer essa peça maravilhosa. Espero demais que vocês gostem da aula. Deixa aqui nos comentários se você já pensou, já imaginou uma combinação bem linda para fazer essa peça. Gravei com muito carinho cada detalhe. E não esquece de se inscrever nesse canal. Vou estar trazendo muitas videoaulas e além de videoaulas, também temas específicos para o crescimento de cada uma de vocês na área do crochê, dicas. Já se você tem aí alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler cada comentário sobre o que vocês querem para o canal nesse ano e nos próximos anos também, aqui no canal Mirico Toshi Crochê. Tá bom, lindonas? Aproveita a aula e até o nosso próximo vídeo. Então, para dar início, eu vou fazer as flores. Eu tô usando a folha catavento, muito fácil de fazer. Eu tenho a videoaula aqui no canal, mas para esse jogo de banheiro, vou estar fazendo aqui, por ser rapidinho, vou estar fazendo nas videoaulas mesmo. Aqui eu utilizei esse barroco 100% algodão na numeração 6, é o Merlotte, a numeração 9520. Bem legal para fazer essa flor. E também estou utilizando o verde mesclado, numeração 6 também, 9536, para dar esse detalhe. Então, vamos dar início à nossa flor. Aqui para o tapete da pia, eu vou utilizar 3 flores. Então, você vai fazer por 3 vezes essa flor juntamente com essa parte em verde, todas separadas. Depois, eu venho fazendo a união com o fio de outra cor. Estou utilizando a agulha numeração 13,5 e vou iniciar com o anel mágico, dessa forma. Faço o anel mágico. Eu gosto que ele fica bem fechadinho no final. Um ponto baixo, agora eu já tiro meus dedos daqui do meio. Como eu fiz um ponto baixo, eu vou subir mais 1, 2, 3, 4 correntes. Laço e venho aqui dentro desse anel e vou trabalhar um ponto alto.
Agora, duas correntes, aqui eu inicio com todas essas correntinhas para dar a altura do ponto alto, para dar o espaço das correntinhas e faço o ponto alto. Agora, eu faço duas correntes, laço e dentro do círculo, um ponto alto. Duas correntes dentro do círculo, ponto alto. Duas correntes e vou trabalhando desta mesma forma até eu ficar com um total de 8 espaços. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Quando eu fizer o 7º espaço, eu retorno. Finalizando aqui, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. Faço duas correntes e agora eu venho nessa ponta e fecho o círculo. Deixo ele bem fechadinho. E agora, eu conto. A primeira é aquele ponto baixo que eu iniciei. Então, eu conto o ponto baixo, venho para a segunda correntinha, na terceira, faço um ponto baixíssimo. Fica dessa forma. Agora, eu entro com a minha agulha nesse espaço das duas correntinhas, fazendo um ponto baixo e mais duas correntes para dar o altura do meu primeiro ponto alto, laço, e dentro desse espaço, eu trabalho mais 3 pontos altos. Com as correntinhas que eu subi, eu fico um total de 4 pontos altos. Subo duas correntes, viro meu trabalho para o lado avesso, e agora eu tenho esses 3 pontos altos. Eu trabalhei as correntinhas no primeiro, venho no segundo, faço um ponto alto, no terceiro, ponto alto, e sobre o quarto, um ponto alto. Então, eu fiquei com 4 pontos altos. Note que eu tô do lado avesso, eu me localizo por essa ponta inicial. Duas correntes, agora do lado avesso, eu viro essa parte lá pro outro lado e fico com o lado direito. Eu laço e venho pro segundo espaço. Note que eu tenho essas duas correntinhas, coloco a minha agulha nesse espaço. E deixo essa pétala aqui pra frente. Um ponto alto, 2, 3 e 4 pontos altos nesse espaço. Subo duas correntinhas, viro meu trabalho pro lado avesso, subi as duas correntinhas na direção do primeiro dos 4, e aqui na sequência eu faço um ponto alto sobre cada um de base, ficando um total de 4 pontos altos. Duas correntinhas, todo lado avesso, viro pro lado direito, laço, e note que essas correntinhas eu pego aqui eu venho aqui por trás para colocar minha agulha nesse espaço, ó. Eu não faço aqui por frente, por trás para ficar dessa forma. As correntinhas ficam aqui por trás da pétala. Então, aqui por trás, venho para o próximo espaço, o meu terceiro espaço, e vou repetir. Venho direto trabalhando pontos altos, fazendo um total de 4 pontos altos nesse espaço. 4, uma, duas correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, viro para o outro lado e trabalho ponto alto sobre cada um. Lembrando que as duas correntinhas que eu subo, eu já subo na direção do primeiro dos 4. Totalizei 4 pontos altos com as correntinhas, faço duas correntes de espaço, todo lado avesso, viro para o lado direito e coloco nessa direção, ó. Laço e venho para o próximo espaço, trabalhando a mesma repetição. Então, eu vou fazer esta mesma repetição por toda a volta, fazendo um total de 8 pétalas. Quando eu estiver finalizando a 8ª, eu retorno para mostrar como eu vou finalizar essa parte. Finalizando, então, aqui a minha 8ª pétala e ficou dessa forma. Confere se tá tudo certinho. Fiz as duas correntes, né, aqui do lado avesso, virei pro lado direito. E eu tenho esses 4 pontos altos, eu vou prender bem no pezinho desse primeiro, com um ponto baixíssimo, alongo, corto, faço o arremate aqui do lado avesso, arremato essa ponta inicial, aí eu retorno com o verde para fazer a parte da folhinha.
Então, aqui eu fiz o arremate na parte da flor. E eu vou fazer a parte da folhinha. Aqui, se você quiser colocar o nozinho na agulha, como é normal fazer, mas eu vou ensinar aqui uma técnica bem legal para não ficar muito nó, aqueles nó bem aparente. Como vai ser uma peça que vai aparecer o lado avesso, é importante que você evite muitos nós no decorrer da videoaula. Alguns não tem como evitar, por exemplo, aqui, ó, é a emenda do fio, então tem um nozinho. Geralmente, eu refaço o nozinho, não deixo somente com aquela cola. Mesmo fazendo aquele nó mais discreto, ainda ele fica, mas ele vai sumindo por entre os pontos também, dependendo da forma que você trabalha. Cuidar para não deixar pro lado direito, deixar de preferência lá pro lado avesso, a parte dos nozinhos, do arremate. E eu deixo uma ponta, né? E vem aqui onde eu tenho, por exemplo, aqui essas duas correntinhas. Aqui na primeira corrente, coloco a minha agulha no meio, deixo uma ponta e puxo esse fio pra cá. E venho no mesmo ponto, só que pegando a alcinha de trás, somente uma alcinha, coloco a minha agulha. E agora, eu puxo, fazendo um ponto baixíssimo. Ele já fica preso, ele não vai soltar para trabalhar. E depois eu venho arrematando. Então, eu fiz o ponto baixíssimo, faço uma, duas correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, laço, e aqui nesse espaço, eu trabalho mais um, dois pontos altos. Eu não trabalho sobre essa ponta, depois eu vou arrematar lá atrás. Duas correntes, puxo um pouco se for necessário, e dentro desse mesmo espaço, eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos, formei um lequinho. Agora, eu faço apenas uma corrente de espaço, laço, venho para o próximo espaço, então, baixa um pouquinho para você conseguir visualizar e trabalhar nessas duas correntinhas que eu tenho entre uma pétala e outra. Venho nesse espaço diretamente e trabalho 1, 2, 3 pontos altos apenas. Nesse primeiro espaço, eu fiz um leque. Nesse segundo, eu faço 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, venho para o próximo espaço das correntinhas e aqui eu faço um leque. Então, eu faço 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Então, eu vou intercalando, vai ficar uma base quadrada. Então, vai ficando assim, um leque, 3 pontos altos, leque. Eu tô fazendo uma correntinha de espaço, já tá sendo suficiente, não tá repuxando, não tá sobrando. Se você achar que tá ficando muito repuxado, pode colocar 2 correntinhas mais apertadas aqui. Faço apenas uma corrente, laço, aqui eu fiz o leque, então, no próximo espaço eu faço apenas 3 pontos altos. Eu vou intercalando dessa forma. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha, fiz o bloco de 3, laço e no próximo espaço eu faço um leque. Então, eu vou intercalando desta forma. 3 pontos altos, no próximo um leque, que é formado por 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço. Aqui no meu caso, eu tô separando apenas com uma correntinha, vou trabalhando desta forma. No próximo espaço, 3, no próximo leque. No seguinte, 3, quando estiver finalizando o retorno. Finalizando aqui, nota que ele fica com os 4 cantos, onde eu tenho os leques, intercalando pelos 3 pontos altos. Então, eu finalizei aqui com 3 pontos altos, uma corrente de espaço e finalizo aqui no segundo ponto alto com um ponto baixíssimo. Eu gosto de finalizar no segundo, que ele vai ficar mais junto e vai ficar com a mesma distância dos outros. Se eu fizer no primeiro, geralmente fica um pouquinho mais espaçado. Agora, eu alongo e vou fazer a parte do arremate. Então, aqui, geralmente, eu arremato dessa forma. Puxo, venho aqui do lado avesso e passo, pego uma alcinha e passo aqui pra trás. E eu divido aqui, como é um fio 6, eu divido em 2 partes, ficando 3 fios para cada lado e vou abrindo até o final. Agora, eu venho numa alcinha aqui próximo mesmo e passo apenas uma parte dessa aqui eu dividi.
ficando dessa forma. Agora, eu faço nozinhos. Faço 1, 2, sempre cuidando para não ficar repuxado ali, quando se for fazendo os nozinhos. 2 nozinhos bem apertados já é o suficiente. Ah, tô com medo que escapa, então faz um nozinho a mais. Aqui é onde eu iniciei. Só cuida para não ficar repuxado. Lembra que eu iniciei colocando aqui, deixando a ponta sem fazer um nó na agulha? Agora, eu pego essa parte, passo por entre uma alcinha aqui de trás. E agora, da mesma forma que eu fiz aqui, eu abro, divido ele, venho aqui em 2 partes. Como é o fio 6, 3 fios para cada lado e vou abrindo até o final. E pego uma outra alcinha aqui próxima e passo apenas uma parte dessa que eu dividi. Assim. E agora, eu vou fazer 2, 3 nozinhos, cuidando para não ficar repuxado lá do outro lado. 1, 2, como é o fio inicial, vou fazer com 3 nozinhos. Dessa forma, agora eu já posso cortar. E nota que ele não fica aquele nó bem aparente, grande, por conta que eu divido. E ele não vai soltar, não vai escapar. Ah, eu tenho medo, coloca um pinguinho de cola. Eu não coloco, não uso cola, eu somente faço os nozinhos e nunca tive problema. Note que como ele fica os nozinhos menorzinhos, se eu for passando a mão, ele já vai sumindo por entre os pontos. Não fica aquele nó bem aparente. Dessa forma, ó. Fica bem discreto. Então, essa parte da flor é isso. Pro caso do tapete da pia, eu vou estar utilizando 3 flores. Então, faz aqui por 3 vezes esta mesma repetição, aí a gente retorna para dar continuação. Então, aqui eu finalizei os 3 squares, né? Fiz por 3 vezes, porque eu vou usar pro tamanho do tapete da pia 3 bases. E eu vou iniciar fazendo uma carreira, né, de pontos de blocos com o fio cru. Então, eu tô usando a numeração 6 também, agulha número 13,5, e aqui eu tô usando o barbante no caso. Pra flor e pra folhinha, eu usei o fio 100% algodão na numeração 6, tanto pra flor quanto pras folhinhas, e agora eu vou usar o barbante, mas se você quiser continuar usando o fio 100% algodão também, pode usar. No meu caso, o barbante na numeração 6, na cor cru. E aqui eu inicio, eu deixo uma ponta para fazer o início. Se você tem o costume de fazer o nozinho inicial colocando na agulha, você pode estar fazendo também, mas ultimamente eu tô usando essa técnica de deixar uma ponta para fazer o arremate depois, para não ficar tantos nós aqui na parte do avesso. Deixo uma ponta e aqui eu tenho esse leque da lateral, do canto. Eu coloco a minha agulha não no meio, para conseguir prender, notem que eu tenho essas 2 correntinhas, eu vou aqui nessa primeira corrente, coloco a minha agulha por dentro, deixo uma ponta, puxo, seguro, e agora eu venho na alcinha de trás desse ponto e faço um ponto baixíssimo para prender. Então, ele fica bem firme dessa forma. Subo 2 correntes, laço, e depois eu só vou fazer o arremate aqui. Ele não fica aquele nó bem aparente, mas não trabalho sobre essa ponta. Laço, e aqui nesse espaço eu faço mais 2 pontos altos. Com as correntinhas, eu fico um total de 3 pontos altos. 2 correntes, venho no mesmo espaço, trabalho 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, e nesse espaço que eu tenho uma correntinha entre um bloco e outro, trabalho 3 pontos altos nesse espaço. 2 e 3. Uma corrente de espaço, laço, e venho para essa correntinha entre o leque e o bloco e trabalho novamente 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente, laço, e venho no meio desse leque, trabalhando o leque da mesma forma que eu iniciei aqui. Então, eu laço e venho direto nesse espaço das 2 correntinhas e faço 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos para formar o meu leque. Então, eu trabalho nos 4 lados o leque.
Esse square é o square do meio. Nos outros, que vai ficar na parte do canto, na parte arredondada do nosso tapete, eu vou trabalhar diferente. Esse que é o do meio, eu trabalho nos 4 cantos, eu trabalho o leque, e entre um leque e outro, eu trabalho 2 blocos de 3 pontos altos, sempre separados por uma correntinha. Então, eu fiz o leque, uma corrente, venho aqui no espaço, 3 pontos altos. E vou trabalhando esta mesma sequência por toda a volta. 3 pontos altos, uma corrente de espaço. No próximo espaço, 3 pontos altos. Cheguei no leque, nesse espaço das 2 correntinhas, eu vou trabalhar o leque, que é formado por 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Venho aqui seguindo a sequência, 3 pontos altos, no próximo 3 pontos altos, sempre separados por uma correntinha, chegando aqui no próximo leque, leque sobre leque. E aqui nesse espaço, onde eu tenho uma correntinha, somente 3 pontos altos. Quando estiver finalizando, eu retorno. Então, aqui chegando no final, nota que eu fiquei com 4 cantos com os leques e entre os leques esses grupos de 3 pontos altos. Fiz o meu último grupo, uma corrente e finalizo com um ponto baixíssimo nesse segundo desses 3. Faço um ponto baixíssimo, alongo. Agora, eu corto para fazer a parte do arremate. Eu corto dessa forma, puxo e venho aqui pro lado avesso. Aí, você faz a finalização que você tá acostumada, mas eu gosto de fazer dessa forma. Eu pego uma alcinha, puxo essa ponta e agora eu vou dividir ele no meio. Com um fio 6, ele vai ter 3 fios para cada lado. Então, divido e venho aqui numa outra alcinha e passo apenas uma parte dessa que eu dividi. Agora, eu faço os nozinhos. Então, eu faço 2 a 3 nozinhos, tendo certeza que não vai desmanchar, não vai escapar. Então, eu posso fazer 3 nozinhos e ele não fica aquele nó bem aparente se eu tivesse feito com o nó, e como eu inicio com o nó quando eu faço aquele nó inicial, ele fica aquele nó bem aparente. Quando eu termino dessa forma, inicio dessa outra forma aqui, também ele vai sumindo por entre os pontos. Aqui onde eu iniciei, nota que eu tenho que cuidar para não ficar repuxado lá na frente. Você puxa, mas tem que sempre estar olhando se não tá repuxado. Eu passo essa ponta aqui numa alcinha. Passo essa ponta e agora eu vou dividir esse barbante em 2 partes. Eu vou abrindo ele até o final e agora eu venho numa outra alcinha e passo uma dessas partes que eu dividi, dessa forma. E agora eu vou fazer 2, 3 nozinhos para que ele fique bem firme. Cuida para não ficar repuxado lá na frente quando você for fazer esses nozinhos. Fiz 2 aqui já tá bem firme, eu tenho certeza que não vai desmanchar. Aqui eu posso cortar e essas pontinhas eu vou passando a mão, ele vai sumindo por entre os pontos. Se você quiser colocar um pinguinho de cola, também pode colocar, mas no meu caso eu não utilizo cola, simplesmente vou abrindo ele, passando a mão e ele vai, conforme eu vou trabalhando, ele vai sumindo por entre os pontos, ele fica um acabamento bem legal. Agora, esse aqui é o square, conforme eu falei, o square do meio. Eu vou fazer a união depois desses outros. Reservo esse, que é o do meio, venho aqui para um outro square e vou fazer um pouquinho diferente. Então, o que eu fizer nesse, eu vou fazer nesse aqui. Então, eu vou fazendo esse e já vou unindo nesse do meio. Vou iniciar aqui, então, com o barbante, da mesma forma. Eu tenho aqui o meu leque, mas eu vou colocar a minha agulha nessa primeira correntinha no meio dela e vou puxar, eu deixo um pedaço desse fio, desse barbante, para poder fazer o arremate e puxo uma parte aqui, onde eu coloquei a agulha, bem no meio, seguro, e agora eu coloco a minha agulha nesse mesmo espaço, somente pegando a alcinha de trás desse ponto. E faço um ponto baixíssimo, passo por dentro do verde e do cru. Ponto baixíssimo e depois eu vou arrematar essa ponta da mesma forma que eu fiz nesse primeiro square.
subo 2 correntes, lembrando que se você não quiser iniciar dessa forma, você pode iniciar com o nozinho na agulha, mas eu tô iniciando dessa forma para não ficar cheio de nó aparente aqui do lado avesso. Laço e dentro do espaço faço mais 2 pontos altos. Mas aqui eu já vou dar início à parte da união. Então, ao invés de fazer 2 correntes, eu faço apenas uma corrente, pego esse square que eu iniciei, fazendo esse primeiro que eu concluí, e aqui no meio, onde eu tenho esse leque, eu coloco a minha agulha, então eu fiz uma correntinha, coloco a minha agulha por baixo e passo aqui no meio das correntinhas e faço um ponto baixo. Laço, volto aqui nesse square e faço 3 pontos altos para finalizar a parte do leque. 2, 3 pontos altos. Dessa forma. Agora, eu tenho esse espaço da correntinha depois do leque, antes desse bloco. Nesse espaço da correntinha, na hora que eu fiz o leque, sem correntinha ainda, eu venho nesse espaço, coloco a minha agulha por baixo e faço um ponto baixo. Laço, venho nesse espaço da correntinha desse bloco, desse square, e trabalho 3 pontos altos. Então, dá a impressão que é meio complicado, mas é só seguir certinho aqui que vai dar certo essa parte da união. Fiz, então, os 3 pontos altos, venho para essa base e coloco a minha agulha por baixo desse espaço onde eu tenho essa correntinha. Faço um ponto baixo, laço, volto para esse square e faço 3 pontos altos no espaço. Então, só é meio complicado na primeira vez que você fizer, mas as próximas vai ficar bem tranquilo. Então, eu sempre tô abrindo aqui para você conseguir visualizar onde que eu tô trabalhando. Então, eu fiz os 3 pontos altos, agora eu venho nesse espaço da correntinha, fazendo um ponto baixo, laço, e aqui nesse leque, eu entro diretamente nesse espaço das 2 correntinhas, trabalho 1, 2, 3 pontos altos. Como é na parte do leque, eu faço uma corrente e venho para essa base e coloco a minha agulha nesse espaço onde eu tenho essas 2 correntinhas desse leque, entro com a minha agulha aqui por baixo e faço um ponto baixo. Laço e volto aqui nessa base trabalhando 3 pontos altos para finalizar o leque. Então, a parte da união ficou dessa forma. Conforme eu vou trabalhando, ele vai ficando bem certinho aqui, ele vai ficando mais para baixo, bem assentado essa parte. Então, aqui eu fiz a parte da união e na lateral eu trabalho, então, uma correntinha de espaço, laço aqui onde eu tenho essa correntinha, eu faço um bloco de 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente de espaço, laço, e aqui onde eu tenho essa corrente, eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de espaço, e aqui vai ser a parte arredondada do meu trabalho, quando eu for fazer mais pra frente a parte do tapete. Então, eu laço, e eu não vou trabalhar leque sobre leque. Nesse canto, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Eu não faço a parte das 2 correntinhas, 2 correntinhas, 3. Eu trabalho diretamente 6 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente de espaço, venho aqui onde eu tenho essa correntinha e trabalho 3 pontos altos. Um bloco de 3 pontos altos apenas. 3 pontos altos, uma corrente, e nesse próximo espaço da correntinha, trabalho 3 pontos altos também. Então, eu fiquei com esse grupo de 6, 2 grupos de 3 pontos altos, uma corrente, e novamente nesse canto, sobre esse leque, eu faço um total de 6 pontos altos. 2, 3, 4...
5 e 6 pontos altos. Uma correntinha de espaço, e aqui eu vou trabalhar, então, nesse próximo espaço, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, aí eu retorno. Então, eu fiz aqui esses 2 blocos, uma correntinha de espaço, e finalizo com um ponto baixíssimo no segundo ponto alto, alongo, corto, faço o arremate dessa ponta, faço o arremate dessa outra ponta inicial, conforme expliquei no primeiro bloco, e vou repetir a mesma sequência da união que eu fiz nessa parte, onde eu faço 6 pontos altos desse lado, e aqui eu faço nesses 2 lados a união com o square do meio, eu vou repetir a mesma sequência nesse square, tá? Então, se quiser voltar o vídeo, você pode estar voltando, que vai ser a mesma repetição. Quando eu tiver com as 3 bases unidas, eu retorno. Então, aqui finalizei toda a base, ela fica dessa forma mesmo, ó, fica assim. Agora, eu venho, no meu caso, eu vou usar o barbante 6, eu tô usando esse aqui, essa cor, vou deixar certinho, mas é a cor malva da Euro Roma, numeração 6. Eu tenho aqui no canto esses 6 pontos altos, eu vou iniciar, eu tenho 6 pontos altos, a correntinha nesse primeiro bloco, eu vou trabalhar essa carreira toda de pontos altos. Então, eu vou colocar minha agulha, inicio da mesma forma, deixo uma ponta e faço esse início da forma que não é a tradicional. Se você tem dificuldade ou acha melhor trabalhar com um nozinho na agulha, você pode iniciar e prende com ponto baixíssimo. Mas no meu caso, eu coloco a minha agulha nessas 2 alcinhas sobre esse ponto desse primeiro bloco, passo o meu barbante aqui, seguro, e agora nesse mesmo ponto eu coloco a minha agulha somente na alcinha de trás e faço um ponto baixíssimo para prender o fio. Depois eu vou arrematar essa ponta. Subo 2 correntes para dar a altura do meu ponto alto, venho aqui sobre o segundo ponto alto, no terceiro ponto alto. E aqui onde eu tenho a correntinha, eu não coloco a minha agulha aqui dentro, eu coloco no meio dessa correntinha, para ele ficar o mais da mesma altura dos outros pontos, dessa forma. Laço, e agora eu tenho esse grupo, trabalho normalmente ponto alto sobre ponto alto. Na correntinha, novamente, coloco a minha agulha aqui por dentro, ponto alto. Aqui eu tenho essa parte da união, onde eu tenho os 3 pontos altos, tenho essa parte da união, 3 pontos altos. Então, aqui eu trabalho no primeiro ponto alto, eu trabalho normalmente um ponto alto. Tá um pouquinho difícil, porque aqui é a parte onde eu fiz a união. Trabalho um ponto alto aqui. Fiz, então, sobre o primeiro, agora eu laço sobre o segundo, trabalho um ponto alto normal. Aqui, notem que se eu fizer um ponto alto normal, conforme eu venho trabalhando nesses outros, ele vai ficar meio com uma parte assim mais baixa que os outros pontos. Então, eu faço dessa forma. Aqui eu tenho a união, esse leque e esse leque. Eu tenho os pontos altos, eu tenho a correntinha de espaço, eu vou trabalhando nesses pontos. Eu laço e venho sobre o terceiro ponto alto, coloco a agulha e aqui eu dou uma leve alongada, para ele ficar um pouquinho mais alto, uma leve alongada e tiro normalmente o ponto alto. Aqui onde eu tenho essa correntinha, que é no meio desse leque, eu laço e pego na alcinha, ó. Não pego dentro, pego na alcinha e pego nas 2 alcinhas para ele não ficar repuxando. Coloco a minha agulha aqui nessas 2 alcinhas, dou uma leve alongada e tiro o ponto alto normal. Laço, e aqui entre um leque e outro, pegando as alcinhas desse espaço, ó, eu pego as 2 alcinhas para não ficar repuxando, puxo e dou uma leve alongada e faço um ponto alto. Laço, e aqui nessa correntinha, no meio desse leque, coloco a minha agulha no meio da correntinha, dou uma leve alongada e tiro o ponto alto. Aqui eu tenho esses 3 pontos altos no primeiro ponto alto ainda, eu dou uma leve alongada, tiro o ponto alto.
E aqui eu sigo trabalhando normalmente, sem precisar alongar. Então, aqui, nessa parte, toda vez que eu tiver a união, em todos os lados, eu faço, dou um pouquinho, alongo um pouquinho esse ponto alto, para ele ficar o mais próximo possível da altura desses outros pontos altos. Então, a única diferença é nesses pontos aqui, tá? Se atentem quais pontos que eu faço ele um pouco mais alongado, e no restante eu trabalho ponto alto sobre ponto alto, e aqui onde eu tenho a correntinha de espaço, coloco a minha agulha no meio dessa correntinha e faço ponto alto normalmente. Sigo trabalhando os pontos altos, quando chegar nessa próxima união eu retorno para explicar mais uma vez. Então, chegando nessa parte, eu trabalhei sobre esse último bloco, no espaço da correntinha, e aqui eu tenho a união. Mais uma vez, eu tenho aqui o leque, sobre o primeiro ponto alto desse leque, eu faço um ponto alto normal, laço sobre o segundo trabalho normal, e aqui no terceiro, coloco a minha agulha, dou uma leve alongada e faço um ponto alto. Aqui nesse espaço que é a correntinha no meio do leque, coloco a minha agulha dentro dela, não no espaço. Coloco aqui sobre essas alcinhas da corrente. Dou uma leve alongada, ponto alto. Aqui onde eu tenho entre um leque e outro, também eu vou colocar minha agulha no espaço da correntinha, numa leve alongada, ponto alto. Vindo aqui para esse outro leque, no meio, onde eu tenho a correntinha, coloco a minha agulha pegando as alcinhas e faço um ponto alto um pouco alongado. Chegando aqui nesses 3 pontos altos, somente nesse primeiro ponto alto do leque, dou uma leve alongada e no restante eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. No espaço da correntinha, dentro do espaço da correntinha, um ponto alto. Quando estiver chegando nessa parte onde eu tenho esses 6 pontos altos do canto, eu retorno. Então, eu trabalhei até o espaço da correntinha, um ponto alto, e aqui nesses 6, eu faço 2 pontos altos para cada um. Então, no primeiro eu faço um, no mesmo espaço, mais um ponto alto. No segundo, um, no mesmo espaço, mais um ponto alto. Então, eu vou trabalhando desta mesma forma, ficando um total de 12 pontos altos nesse canto. Então, eu vou nos 4 cantos dessa parte, dessa base, eu faço esses aumentos. Então, onde eu tenho esses 6, eu trabalho 2 pontos altos para cada um. Dessa forma, ficou 6. Total de 6, e aqui 2 para cada um, total de 12. Aqui, nessa parte mais estreita, vai ter uma diferença. Eu não vou trabalhar sobre essa correntinha. Eu faço, então, aqui os 6 pontos altos, laço, pulo essa correntinha e venho direto para esse ponto alto do bloco de 3, somente nessa parte mais estreita. Se eu não fizer assim, ele vai ficar embabadado nas próximas carreiras. Então, eu fiz aqui, pulo essa correntinha e venho direto para o bloco de 3 pontos altos, trabalhando 3 pontos altos. Dessa forma. E aqui, novamente, eu pulo a correntinha e eu tenho os 6 pontos altos, eu vou trabalhar 2 pontos altos para cada um desses 6, totalizando 12. Então, vai ficando assim. 6 aqui, os pontos altos, pulando a correntinha. Finalizar os 6 aqui. Os 12, no caso, né, sobre... Dessa forma. Notem que ele não fica repuxando. Não fica repuxando essa parte. Se eu fizer com um ponto alto sobre o espaço da correntinha, ele já vai ficando embabadado. Ele fica certinho. Tá bom? O importante é isso. Ah, parece que tá repuxando, deixa um pouquinho mais solto os pontos aqui. E aqui, ó, 6. E eu vou repetir tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir nessa outra lateral. Quando eu chegar aqui nessa parte onde eu tenho 6, eu trabalho 2 para cada um. E lembrando que nessa parte mais estreita, eu vou pular 1, 2, 3, por 3 vezes eu pulo essa correntinha e vou trabalhar somente sobre os pontos altos.
Quando eu finalizar aqui nesse último bloco, eu retorno. Então, finalizando toda essa parte, toda essa carreira com os pontos altos, fiz então aqui no último espaço da correntinha, eu fiz um ponto alto. E eu tenho esse primeiro, sobre esse primeiro mesmo, eu conto aqui 1, 2, nessa segunda correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 1, 2 correntes para dar a altura do ponto alto e mais uma correntinha de espaço. Então, no caso, eu fico com 3 correntes. Laço, pulo um ponto de base, eu vou para o próximo, um ponto alto, uma corrente. Pulo um, vou para o seguinte, um ponto alto, uma corrente, até chegar nessa parte onde eu tenho a parte da emenda, aí eu vou fazer um pouquinho diferente também, para não ficar torto. Pulo um, vou no seguinte, ponto alto, uma correntinha, e aqui nota que eu tenho essa, tá ainda com um pouco de entrada, eu vou deixar o ponto um pouquinho alongado novamente, para ele já ir ficando reto essa parte. Laço, pulo um aqui no seguinte, eu coloco a agulha, alongo um pouco e faço um ponto alto, uma corrente, pulo um, no seguinte, novamente, alongo, ponto alto, uma corrente, pulo um e no seguinte, alongo, ponto alto, uma corrente. Então, aqui eu vou fazer por 3 vezes esses pontos altos um pouquinho mais alto do que normalmente eu venho fazendo para ficar na altura dos outros. Então, é importante esses detalhes que vai deixar o trabalho mais bonito também. Então, por 3 vezes eu alongo um pouco esses pontos. Em toda vez que eu tiver a parte da emenda, que eu fiz a emenda aqui na direção, eu faço por 3 vezes o ponto um pouco mais alongado. Aqui também, aqui desse outro lado. Então, eu vou trabalhando desta mesma forma, um ponto alto, pulo um, ponto alto, pulo um, sempre com uma correntinha de espaço. Quando estiver próximo dessa parte onde eu fiz os aumentos, eu retorno. Vim trabalhando, então, toda essa parte da lateral, chegando próximo à parte dos aumentos, fiz uma corrente, pulo esse e no primeiro desses aumentos, eu ainda faço, nota que eu tenho esses 2 pontos altos juntos, no primeiro eu ainda faço um ponto alto, uma corrente e inicio a parte dos leques aqui nesse canto. Laço e aqui eu tenho meu primeiro desses aumentos, esses pontos altos que eu trabalhei os pontos altos juntos. Pulo esse e venho para o seguinte, que no caso vai ser esse segundo aumento, os 2 pontos altos juntos. No primeiro, eu faço um ponto alto. No segundo, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço 2 correntes, venho para o próximo ponto alto e trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço. No seguinte, um ponto alto. Então, aqui eu formei o meu primeiro leque. 3 pontos altos e 3, sempre se atentando onde eu vou trabalhar. Uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto alto sozinho. Uma corrente, agora eu vou fazer o meu segundo leque. Pulo um ponto de base, no seguinte, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço. 2 correntes, venho para o próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço, no seguinte, um ponto alto. Então, aqui eu formei o meu segundo leque. Faço uma corrente, depois desse segundo leque, ao invés de pular apenas um ponto alto, eu vou pular 1, 2, e aqui no terceiro eu faço um ponto alto. Uma corrente, eu preciso fazer dessa forma para dar certo quando eu finalizar, para ficar igual na mesma distância aqui do início. Então, eu preciso fazer dessa forma. Uma corrente, pulo um no próximo, um ponto alto para iniciar o leque. Venho para o seguinte e trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui eu dei início à parte do leque. Nota que ele não fica repuxando, é só um detalhe, um ajuste que eu preciso fazer nessa parte para dar certo. Faço 2 correntes, venho para o próximo ponto alto, um ponto alto e no mesmo espaço mais um. 2 pontos altos, venho para o seguinte,
um ponto alto. Então, aqui eu formei o nosso terceiro leque. Uma corrente, já indo aqui para esse outro lado, pulo um, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um, no seguinte, um ponto alto, e no próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço. Duas correntes, venha para o seguinte, 2 pontos altos no mesmo espaço, um ponto alto no seguinte. Então, aqui eu formei o nosso quarto leque, que é o último leque dessa parte. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 leques. Uma corrente de espaço, pulo um, no seguinte, um ponto alto. E notem que aqui, desse lado, eu fiz esse ponto alto sozinho no primeiro dos meus aumentos. Então, aqui onde eu tenho esses 2 pontos altos juntos na carreira anterior, eu fiz o ponto alto no primeiro, e com o ajuste que eu fiz aqui no meio, eu finalizei, então, no último aqui desse bloco. Então, vai ficar a mesma distância desse outro lado com esse final. Aqui eu faço uma correntinha, inicio a parte da lateral, pulando um, no seguinte, ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Uma corrente, e lembrando que aqui nessa parte onde eu tenho a parte da emenda, eu trabalhei por 3 vezes o ponto alto um pouquinho mais alongado. Então, quando estiver na direção, por 3 vezes, vai alongar um pouco o ponto alto, e aqui nessa parte também. Quando estiver chegando nessa outra lateral, eu volto mais uma vez para explicar como que faz, mas vai ser a mesma repetição que eu fiz desse outro lado, mas para não ter dúvida, eu volto para estar explicando. Então, eu fiz aqui toda essa parte dessa lateral, lembrando de fazer ou alongar um pouco por 3 vezes esses pontos altos na direção da emenda. Chegando aqui no final, notem que aqui eu inicio a parte dos aumentos que eu fiz na carreira anterior. Então, nesse ponto alto, fiz um ponto alto, uma corrente, pulo esse e venho sobre esse primeiro dos aumentos. Notem que eu tenho os 2 pontos altos juntos. No primeiro, eu faço um ponto alto, uma corrente, pulo um de base, inicia a parte dos leques. O leque sempre vai ser um ponto alto. No segundo, 2 pontos altos no mesmo espaço, 2 correntes, venho para o próximo e trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço e no seguinte, um ponto alto. Então, aqui, dessa forma, eu formei o meu primeiro leque. Uma corrente de espaço, no seguinte, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um, no próximo, um ponto alto, 2 no segundo, da mesma forma que eu fiz ali no primeiro, 2 correntes, no próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço, e no seguinte, um ponto alto. Formei o meu segundo leque. Uma corrente, e lembra que eu fiz lá do outro lado, depois do segundo leque, eu laço e pulo 1, 2 pontos altos. No terceiro, eu faço um ponto alto. Notem que esse ponto alto que eu faço dessa parte, ele fica bem no meio desses grupos que eu fiz da carreira anterior. Tenho 2 grupinhos aqui, então ele fica bem no meio. Uma correntinha de espaço, e aqui eu pulo apenas um e vou para o seguinte, trabalhando a parte do leque. Um ponto alto no primeiro, 2 pontos altos no segundo, 2 correntes. No próximo, 2 pontos altos, no seguinte, 1. Uma corrente, e aqui eu pulo um, faço um ponto alto sozinho, uma corrente, pulo um, faço mais um leque, e quando estiver finalizando aqui, eu retorno. Finalizando, então, essa parte, eu tenho 1, 2, 3, 4 leques. Agora, eu faço uma corrente, pulo um, e sobre esse último aumento da carreira anterior, no segundo, faço um ponto alto. Uma corrente, aqui eu tenho um ponto alto, eu pulo ele e finalizo com um ponto baixíssimo, contando 1,
duas correntinhas do primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Então, a nossa carreira ficou dessa forma. Nota que aqui, nessas partes que tava mais indo assim pra dentro, os pontos já tá se ajeitando por conta dessas modificações que eu tô fazendo. Aqui também deu certinho por conta desse ajuste de, ao invés de pular uma, pulei apenas dois, ele fica bem discreto. E dessa forma que ele vai ficando reto o tapete. Finalizando, então, aqui, eu fiz o ponto baixíssimo sobre esse primeiro ponto alto. Agora, eu laço e venho pra dentro desse primeiro espaço. Nota que ficou os quadradinhos, onde eu sempre fiz uma corrente de espaço. Eu laço e venho direto aqui pra dentro e faço um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. 3 pontos altos aqui, 2 correntinhas. Agora, eu venho para o próximo espaço e trabalho 3 pontos altos. Aqui, eu vou formando os leques da parte da lateral. Dessa forma, formei um leque. Agora, eu laço sem correntinha de espaço. Nota que eu tenho esse ponto alto, que faz parte desse bloco que eu trabalhei. Eu venho para o seguinte, e agora eu pego por trás para formar um relevo. Se você não quiser o relevo, você pode simplesmente trabalhar sobre o ponto alto. Eu lacei, coloco a minha agulha lá de trás para frente e faço um ponto alto, dessa forma. Laço. Agora, eu pulo esse próximo espaço, eu vou para o seguinte e trabalho aqui 3 pontos altos. Eu preciso pular para ele não ficar embabadado essa parte. 2 correntes, vou para o próximo espaço, 3 pontos altos. Assim, eu vou formando a parte dos leques aqui da lateral, dessa forma. Agora, eu laço e vou para pulo esse espaço e vou para o próximo ponto alto, colocando a minha agulha nesse espaço, né? Entrelaçando o ponto de trás para frente e faço um ponto alto para ele formando esse relevo. Laço e pulo esse espaço, vou para o seguinte e faço 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntes, laço, vou para o próximo espaço, 3 pontos altos novamente para formar o leque aqui da parte da lateral. Aqui vai ter uma diferença. Eu fiz 1, 2, 3 leques separados por esse ponto alto, sempre pulando da forma que eu expliquei. Aqui eu vou note que ele tá bem no meio aqui, ó. Bem no meio, vai ter uma diferença para dar certinho lá no final. Então, eu fiz 3 leques, agora eu laço, eu faria nesse ponto alto, mas eu vou fazer nesse antes. Nota que eu terminei o leque, eu venho nesse ponto alto e não nesse conforme eu venho trabalhando. Laço, pego por trás dele e faço ponto alto em relevo. Laço, pulo esse espaço e vou para o espaço seguinte e inicio o próximo leque, trabalhando 3 pontos altos nesse espaço, 2 correntes, vou para o próximo espaço, 3 pontos altos. Eu preciso fazer esse ajuste para dar certo quando finalizar essa parte da lateral e não faltar pontos. Nas próximas carreiras, vai ver que vai ficar bem discreto essa parte, onde eu trabalhei aqui já na sequência o ponto alto. Então, aqui eu trabalhei o leque, laço e aqui eu trabalho normalmente. Eu pulo esse primeiro espaço e venho para esse ponto alto, pegando por trás e trabalhando o ponto alto. Laço, pulo um espaço, inicio o leque. Vou trabalhando aqui a parte dos leques até chegar próximo a esse leque do canto, eu retorno. Finalizei, então, aqui o último leque antes do leque do canto. Eu fiquei um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques, sempre intercalando por esse ponto alto em relevo. E aqui eu tenho um ponto alto e eu tenho a parte desses leques que eu fiz na carreira anterior. Então, é importante que sobre esse último ponto para ficar certinho e não ficar a peça torta. Por isso que eu fiz aqui esse ajuste na metade do trabalho, aqui da parte da lateral.
Então, eu fiz o leque, laço, e sobre esse último ponto alto, pegando por trás, eu faço o ponto alto em relevo. Laço, e aqui eu tenho esse leque da carreira anterior, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um desses 3 do leque. E aqui onde eu tenho as 2 correntinhas, eu trabalho um ponto alto, 2 correntes e no mesmo espaço, um ponto alto. Aqui eu tenho esses outros 3 pontos altos do leque da carreira anterior, trabalho um ponto alto sobre cada um. Dessa forma, então, aqui eu já tenho o meu primeiro aumento, aqui nessa parte dos leques. Aqui, vindo para esse lado, eu faço uma correntinha de espaço, laço e venho sobre esse ponto alto. Então, na carreira anterior, nessa parte do canto, eu trabalhei uma correntinha de espaço. Então, nessas próximas, eu vou repetir uma correntinha de espaço. Cheguei no próximo leque, trabalho um ponto alto sobre cada um desses 3. E aqui no meio, onde eu tenho as correntinhas, eu faço um ponto alto, 2 correntes e no mesmo espaço, um ponto alto. Tenho esses outros 3 pontos do leque da carreira anterior, trabalho um ponto alto sobre cada um. Então, ele vai ficando dessa forma com os aumentos. Aqui eu faço uma corrente de espaço sobre o ponto alto, coloco a minha agulha por trás para formar o relevo, ponto alto, uma corrente e venho trabalhando normalmente aqui sobre o leque, um sobre cada um dos 3. No meio, onde eu tenho as correntinhas, um ponto alto, 2 correntes no mesmo espaço, um ponto alto, um para cada dos 3, uma corrente, ponto alto em relevo, até chegar nesse outro lado. Quando eu finalizar esse último leque dessa parte arredondada, eu retorno. Finalizei, então, trabalhando até o último leque. E lembrando que aqui na parte da lateral eu não faço correntinha de espaço, somente aqui, ó, por 3 vezes que eu faço uma correntinha de espaço antes e depois desse ponto alto em relevo, para ele não ficar repuxando. Aqui eu trabalho sem correntinha de espaço, então eu terminei o último leque, sem corrente eu venho para esse ponto alto, pegando por trás dele em relevo. Laço, pulo esse espaço, no próximo espaço, inicio a parte dos leques. Então, aqui eu trabalho 3 pontos altos no espaço, 2 correntes, e aqui no próximo espaço, 3 pontos altos. Eu vou fazer o leque por 3 vezes, sempre separados pelo ponto alto. E aqui na lateral eu não faço a parte da correntinha. Então, fiz o leque, laço, venho para esse ponto alto, coloco a minha agulha por trás, fazendo em relevo. Laço, pulo esse espaço seguinte, venho para o próximo, inicio o leque. Então, vou fazer por 3 vezes, aí eu retorno 3 vezes aqui na parte da lateral, aí eu retorno para mostrar mais uma vez como eu faço o ajuste. Então, aqui na parte da lateral, eu fiz 1, 2, 3 leques. Depois do terceiro, ao invés de vir para esse ponto alto, eu venho nesse antes, já que eu termino o leque, eu laço e sobre esse ponto alto, eu faço ponto alto em relevo, somente nesse. No restante, eu pulo esse e venho para esse seguinte ponto alto, conforme eu fiz nos outros. Somente esse que eu já faço na sequência. Eu termino o leque e já nesse ponto alto seguinte, eu já faço ponto alto em relevo. Laço, pulo esse espaço, venho para o próximo espaço, inicio a parte dos leques normalmente, trabalhando 3 pontos altos, 2 correntes, no próximo espaço, 3 pontos altos, dessa forma, e laço e venho para esse ponto alto, e não nesse na sequência, conforme eu venho trabalhando nos outros. O único ajuste é depois desse terceiro leque que eu já venho na sequência trabalhando ponto alto. Então, eu trabalhei aqui nesse espaço, pulo um espaço e venho nesse ponto alto seguinte, fazendo o ponto alto em relevo, tá bom? Vou trabalhando desta mesma forma, ficando um total da mesma forma que eu fiz desse outro lado, um total de 6 leques separados pelos pontos altos.
Quando estiver chegando nessa parte do leque da carreira anterior do canto, eu retorno. Então, aqui chegando desse lado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos, né, de leques, laço e venho para esse ponto alto, não venho na sequência, eu venho para esse conforme eu venho trabalhando e faço um ponto alto em relevo, laço sem corrente de espaço, aqui eu tenho o leque da carreira anterior. Sobre esses 3 pontos altos, eu trabalho um ponto alto sobre cada um. Aqui no espaço da correntinha que eu tenho no meio do leque, eu faço um ponto alto, 2 correntes e no mesmo espaço, um ponto alto. Aqui eu tenho esses 3, trabalho um sobre cada um. E lembrando que aqui nessa parte arredondada do nosso trabalho, eu vou trabalhar uma correntinha de espaço e aqui no ponto alto eu pego por trás, fazendo ponto alto em relevo, uma corrente de espaço e aqui no próximo leque eu inicio ponto sobre ponto, aqui no meio das correntinhas ponto alto, 2 correntes ponto alto, um ponto alto sobre cada um, uma corrente, ponto alto em relevo, uma corrente, inicio a parte dos leques, quando estiver finalizando aqui esse último leque e feito aqui o ponto alto sobre o ponto alto, eu retorno.